Primeiramente, boa tarde a todos. Fico muito lisonjeado de receber esse convite, ainda mais por se tratar de um grupo que está começando agora, né? De pessoas que estão também entrando no ramo de estudo com muita seriedade, e que esse tipo de evento ele é necessário. Por quê? Porque ele pode ser o início assim, de um vínculo, né, muito importante entre pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma finalidade, né? E não só no viés político, né, que geralmente é a casca que aparece para nós, né? A parte política geralmente é a mais engajada, tem a ver mais com a ação direta, mas que, no entanto, o mais importante não é isso. O mais importante é que todos nós temos a finalidade de estudar, de buscar a verdade, né? De buscar aquilo que realmente alimenta o homem, né? O que vai diferenciar o homem de qualquer outro ser, na realidade, é a busca pela verdade. É a verdade que alimenta o homem. Então, nesse sentido, o evento ele se faz necessário, né? Então, peço obrigado aí, muito obrigado mesmo pelo convite, me sinto realmente lisonjeado, tá? E obrigado também pela confiança, né? Colocar uma pessoa para falar aqui em nome de um movimento é de uma responsabilidade tamanha, né? Então, por isso me sinto lisonjeado. Se vocês observarem, para quem viu lá no WhatsApp ou no Facebook, o título da palestra, né? O título da palestra oficial é A Conservação dos Valores e as Ideologias Modernas, né? Quem prestou atenção no próprio título, né, já deve ter percebido o seguinte: como é que o cara vai conseguir falar, né, em tão pouco tempo em movimento conservador e ideologias modernas, né? Primeiro que o movimento conservador, não só na área da política, mas como um movimento tradicional que existe desde sempre, podemos falar assim, já explico o porquê, ele é gigantesco na história, né? Então, se você fosse elencar os pensadores do movimento conservador, não daria para trabalhar cada um deles em uma palestra como essa. Imagine, então, o modelo conservador em geral. E quando se trata também de ideologias modernas, a mesma lógica funciona. Seria impossível detalhar cada ideologia aqui, né? Imagina, eu chegar e falar aqui tudo sobre, sei lá, a ideologia abortista, né? Ou a ideologia de gênero, né? Ou a ideologia feminista, e destrinchando cada uma dessas ideologias. Obviamente o tempo não daria conta. Então a primeira incógnita que nós temos enquanto público é como tratar um assunto dessa complexidade, né, em tão pouco tempo. Diante disso, a única solução que eu vejo é tratar pelo menos a base, né, desses dois assuntos, né? O que seria conservação dos valores e o que seria ideologia moderna. Se sairmos daqui pelo menos entendendo o básico do que significam, né, esses dois termos, eu acho que a missão já vai estar cumprida, né, pelo tempo que nos foi dado, né? A primeira coisa sobre o tema é levantar a seguinte pergunta: por que esse tema se faz necessário? Para que falar em conservação de valores e ideologias modernas? Esse tema ele se faz necessário porque há um dado da realidade muito evidente, que todo mundo que está aqui com certeza já percebeu, que algo está acontecendo no mundo e a gente não sabe direito o que é, né? Quando você começa a perceber as instituições sociais ruindo, as relações sociais também perdendo qualidade, quando você observa as famílias se separando, quando você observa pessoas sendo favoráveis a assassinato de nascitudes, né? Quando você percebe que a própria religião, que é o maior símbolo talvez da tradição, você vê ela sendo implodida, né, de dentro para fora, você percebe que algo de muito esquisito está acontecendo, né? Eu sou, por exemplo, professor do ensino médio, eu sou da rede particular, eu trabalho numa escola aqui em Volta Redonda de alunos de classe média alta, e, por exemplo, me assusta muito em ver que pelo menos de 8 a 10 alunos no ano passado procuraram, né, o coordenador lá do ensino médio dessa escola na qual eu trabalho, falando que pelo menos uma vez já pensou em suicídio. Se você imaginar adolescente pensando em suicídio numa quantidade de 8 a 10 alunos numa escola pequena, é de se assustar. Algo está acontecendo, né? Parece que está todo mundo meio maluco, parece que as instituições não estão funcionando, parece que as relações sociais elas não são saudáveis. Você percebe que as pessoas perderam, né, essa vocação para buscar a verdade, buscar o sumo bem, buscar aquilo que é belo, e entramos num período de relativização total, né,
onde as pessoas perderam os valores, onde as pessoas não sabem direito qual é a orientação para a própria vida, né? Isso sem contar a falta de sentido de vida de cada indivíduo, né? Eu gosto muito de recorrer ao Dr. Viktor Frankl, que diz que o indivíduo, quando não tem um sentido para a própria vida, obviamente ele vai ter uma vida de sofrimento, ele não vai ter condições psicológicas para suportar o sofrimento, né? Então é por isso que a gente está observando isso tudo. No entanto, no meio dessa parafernália de coisas ruindo ao nosso redor, onde as coisas não estão mantendo a sua estrutura mais, o susto que a gente leva, nós que aqui mantemos o mínimo de lucidez, né, para compreender a realidade, o susto que a gente leva com esse fenômeno nos deixa às vezes meio tontos, né? Nós não conseguimos buscar a causa de tal problema, né? Então acho que é por isso que o tema se faz necessário, né? Me parece, não sei se para vocês percebem a mesma coisa, mas me parece que a principal causa desses problemas que nós estamos enfrentando é, primeiro, a queda, o caos em relação aos valores, porque toda a sociedade, não sei se vocês já perceberam, ela só se mantém estruturada quando as instituições funcionam bem e quando as pessoas, os indivíduos que compõem essa sociedade têm os valores muito bem claros. Então, quando esses valores começam a ser destruídos e eles entram em crise, a sociedade vai perdendo a sua estrutura. Acho que isso é uma principal causa. E uma outra causa é que, na medida que esses valores vão entrando em crise e as instituições vão parando de funcionar, as ideologias modernas entram para fazer o resto do trabalho, quando elas próprias já não são a causa da destruição das instituições, né? Então, nesse sentido, o tema se faz necessário, né? Então, o que nós vamos debater aqui sobre esse tema? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que uma sociedade se estrutura. Como é que uma sociedade que caminha de maneira saudável, que mantém uma certa coesão, onde os indivíduos, né, têm um sentido para a própria vida, como é que uma sociedade de grande porte que funciona bem, como é o funcionamento dela? Ou seja, o que é uma sociedade, né? Toda sociedade, ela é constituída, obviamente, de seres humanos. Esse é o primeiro ponto, né? Você não vai encontrar a sociedade de nenhum outro ser, né, dentro dessa realidade material. É impossível imaginar uma sociedade de cães, uma sociedade de leões. Por quê? Porque para uma sociedade se manter organizada, né, ela precisa de certos preceitos que somente a parte natural do ser humano, voltada para a inteligência, consegue construir, né? Então a primeira coisa que nós devemos entender é: a sociedade é sempre uma sociedade de seres humanos. Ora, se uma sociedade é constituída de seres humanos, é necessário investigar a natureza humana, que é o ser humano. Se você observar bem a realidade ela é toda ordenada de modo que o ser humano tem uma posição hierárquica muito clara na realidade material que nos cerca, né? O ser humano, por exemplo, qualquer um aqui pode observar isso, é muito mais complexo, por exemplo, do que um animal. Mas quando você olha um animal e compara o animal, por exemplo, a um vegetal, você percebe, o animal é mais complexo do que o vegetal, né? Então, quando você pega a classe dos seres vivos, da realidade material, você consegue perceber de maneira clara os vegetais, os animais e os homens, né? Então, existe uma primeira cisão na realidade entre os seres que tem que ficar claro, né? O que caracteriza os seres que têm vida, vegetais, animais e homens, e os seres que não têm vida, né? Os seres que não têm vida, eu não sei se vocês já perceberam, né? Por exemplo, essa garrafa, esse celular, uma pedra, um mineral qualquer, eles não realizam qualquer tipo de movimento, né? Todo movimento que é característico dos seres que não têm vida é provocado de fora, é provocado por uma causa exterior. O que nos leva a crer que os seres sem vida são seres que não conseguem produzir movimento por eles mesmos. Eu não sei se eu estou sendo claro. Quando você olha os seres vivos, a coisa já muda de figura, né? Você pega uma pedra e compara, sei lá, com uma planta, você já percebe na planta que há um movimento interno. É isso? A planta recolhe nutrientes, a planta recolhe umidade, recolhe a luz do sol. Há um movimento interno na planta, o que nos faz caracterizar a planta como um ser vivo, né? Então a planta, ela possui dentro dela aquilo que podemos chamar de alma, porque de algum modo ela realiza um movimento interno. Acima das plantas nós temos os animais,
que também realizam um movimento interno. Só que percebam, os animais são muito mais complexos do que os vegetais. Os animais, além de realizarem um movimento interno, né, biológico, que ajuda o corpo a se formar biologicamente, o animal ainda tem a característica de ser um ser animado a tal ponto dele também movimentar-se espacialmente. Por que isso ocorre? Porque os animais, ao contrário dos vegetais, os animais sempre estão desejando algum bem material. Não é isso? O cachorro tem fome, vai atrás da comida. O cachorro tem sede, vai atrás da água. Não é isso? Um cachorro é movido pelo desejo sexual, procura uma cadela, no caso, e por aí vai. Agora, quando você sai do degrau dos animais e vai para o degrau dos homens, a coisa fica muito mais complexa. Tem que existir algo no homem que diferencia dos animais e também o diferencia dos vegetais. Porque o homem, além de realizar um movimento interno que biologicamente traz saúde para o corpo, o homem também deseja coisas materiais, assim como os animais. Aliás, é por isso que Aristóteles vai definir o homem primeiro como um animal. Mas tem que existir uma outra característica no homem que o diferencia dos animais. E é aqui que eu quero chegar. O homem possui uma razão. Né? O homem possui um intelecto. O homem é o único ser que consegue ter vontade em relação não apenas a bens materiais, mas a bens imateriais. Por exemplo, o homem é o único ser que se alimenta da verdade. Um cachorro não se alimenta da verdade. O homem é o único ser que se alimenta do bem. O homem procura fazer o bem. Nenhum outro animal faz isso. O homem é o único ser que contempla a beleza. Olha que impressionante. O homem é o único ser que olha para as coisas materiais e, com a sua capacidade intelectual, consegue perceber aquilo que está para além do material, que é a beleza. A própria disposição física do homem, que o traduz aparentemente com um corpo ereto, já mostra que o homem simboliza uma espécie de ponte entre o que é mais baixo e rasteiro para aquilo que é do alto. O homem é o único ser que contempla o céu. Tá? Então, eu não preciso me alongar muito para as pessoas, usando a própria inteligência, perceberem que o ser humano tem um grau de complexidade que os outros seres não têm. Isso é claro para todo mundo? Acho que isso é bastante claro. O que isso tem a ver com o nosso tema? Porque é diante dessa característica que o homem se organiza em sociedade. Mas o que é uma sociedade além de ser uma organização de seres humanos? Toda sociedade é uma organização de seres humanos, e essa organização só se dá porque existe nas sociedades aquilo que nós chamamos de instituições sociais. Olha que coisa impressionante. O homem é tão inteligente que ele foi capaz de criar um negocinho chamado instituição social, que auxilia a organização de qualquer sociedade. Né? Vou dar um exemplo. Como instituição social, a religião. A religião tem um papel fundamental na organização social. A família. A família tem um papel fundamental na organização social. Não é isso? A ciência, né, que é talvez a disciplina magna que busca a verdade e o conhecimento, também pode ser considerado uma espécie de instituição intelectual que auxilia na organização da sociedade. Então as instituições sociais, elas são o quê? Elas são a parte aparente dessa organização social. Só que tem um detalhe. Essa parte aparente, ela é sustentada por uma parte ainda mais essencial. E essa parte mais essencial, que sustenta as instituições, que por sua vez sustenta uma sociedade, nós chamamos de cultura. Percebem? A cultura é a base essencial, né? Se a base tem que ser essencial, que sustenta a estrutura de uma sociedade. Não pode existir sociedade sem valores culturais. Percebem isso? Né? Mas o que seriam valores culturais? Né? O que seria uma cultura? O primeiro sentido de cultura a gente tem do senso comum. E que, infelizmente, é um sentido fora da realidade do que seria cultura. Né? O primeiro sentido de cultura que nós temos é que nós tratamos, por vezes, de maneira errada, tem que deixar isso bem claro, nós tratamos a cultura como um mero modo de existência, ou então uma maneira de se expressar de um povo.
Aliás, até na Constituição de 88, é tratado como lei a cultura nessa definição, como uma manifestação de um povo. Quando eu digo que a cultura é a manifestação de um povo, se você está desavisado e não estudou o assunto um pouquinho a fundo, você cai na ladainha dessa definição. A cultura é uma manifestação de um povo. Qual é o problema dessa definição? Essa definição está nos dizendo o seguinte, qualquer coisa que aparenta vir do povo vai ser considerado cultura. Percebe a questão? Então, desde um ritmo musical, como samba, até mesmo tratar, alguma ideologia que esteja na moda naquele período com aquele povo, a gente vai ter que chamar de cultura. No entanto, cultura não pode ser isso. Porque se a cultura fosse isso, todos os valores, eles seriam mudados conforme a nova moda do momento e, obviamente, a sociedade não conseguiria ficar estruturada. Cultura vai ter de ser alguma coisa que tem um mínimo de permanência, um mínimo de conservação, para que a sociedade permaneça estruturada. Ora, então o que é cultura? O primeiro passo para a gente tentar entender o que é cultura é buscando na etimologia da palavra. Quando você vai buscar lá o que é cultura, o primeiro sentido que você tem é o sentido de cultivo. E o segundo sentido que você tem é o sentido de culto. A palavra cultivo e a palavra culto dão origem ao termo cultura. Então, cultura é muito menos uma mera manifestação do povo naquele momento, como se fosse uma espécie de conjunto de modas, e é muito mais algo relativo ao cultivo e ao culto. Mas o que é cultivo e o que é culto? Cultivo simboliza o quê? O cultivo simboliza você tentar produzir algo que funciona como um alimento. Pessoas que trabalham no campo sabem do que eu estou falando, não é isso? A pessoa vai lá cultivar um fruto, cultivar um cereal. Para que ele faz aquilo? Ele vai produzir aquilo para o alimento. E qual é a principal finalidade do alimento? Fazer crescer. Então a cultura não pode ser uma mera manifestação de um povo, porque a cultura tem que ter uma característica essencial. Ela tem que ter um valor que faz o ser humano crescer. Percebe a questão? E aí nós voltamos à natureza do homem. Se a parte intelectual do homem é a parte natural que faz o ser humano crescer. Então qual é o sentido que nós chegamos? É que qualquer valor só pode ser considerado cultural se ele alimentar o intelecto humano. Perceberam a lógica aí? Então, por exemplo, o samba não vai poder ser uma cultura. Porque o samba não vai possuir um valor que movimenta e eleva a parte mais intelectual do ser humano. Nossa, que preconceituoso, falando que samba não é cultura. Não é nada disso. Quando você escuta, por exemplo, um ritmo musical como o samba, a primeira percepção que você tem estética é que o ritmo musical é tribal. Ele é repetido, ele tem poucas nuances, e ele não busca, dentro do ser humano, uma espécie de ascensão espiritual ou intelectual. A primeira coisa que acontece com você quando você escuta samba, desde a antiguidade até o final da Idade Média, eles vão concordar num ponto. Só tem valor ao intelecto humano, ou em outras palavras, só funciona como alimento para o intelecto humano aquilo que participa de três coisas. O valor vai ter que ser um valor associado à ideia de bem, vai ter que ser um valor associado à verdade e vai ter que ser um valor associado à beleza. Se não reunir essas três coisas, nós não podemos considerar aquilo como um valor cultural. Estão percebendo a lógica do que eu estou tentando aqui explicar? Está claro? Então, o valor cultural, ele deve ser preservado na sociedade, porque ele é um alimento que puxa os indivíduos dessa mesma sociedade para o alto, pois é um alimento para o intelecto. Percebem isso? Está claro? O outro sentido para a cultura, além de cultivo, vem também da palavra culto. Cultura também tem a ver com culto. O que é culto? Culto é prestar uma espécie de honraria a algo que é superior a você. Então, no exato momento
que você presta culto a algo que é superior, como por exemplo uma divindade, a tendência naquele culto é que a divindade auxilie o ser humano também, através da força intelectual do homem, a puxá-lo para cima. Então o valor cultural, além de ser um alimento que faz crescer, tem que ser também um valor relacionado a culto, que espiritualmente puxa o homem para cima. Então se você pega a palavra cultivo e a palavra culto, você tem a simbologia, ou melhor, a síntese do que seria cultura. Seria um conjunto de valores que tem, por essência, alimentar o intelecto humano e puxar o homem para aquilo que é mais digno, para aquilo que é maior, que nós resumimos aqui com a verdade, a beleza e o bem. Percebe a questão? Diante disso, eu acho que fica claro para todo mundo que não tem como viver numa sociedade sadia se você, como indivíduo, não lutar por conservar a cultura nesses termos. Então, o que significa conservar valores? Significa conservar valores que alimentam o intelecto humano e puxam o homem para cima. Se você tentar construir uma sociedade, melhor dizendo, se você tentar mudar uma sociedade destruindo os valores culturais que alimentam o homem, puxam o homem para cima, você vai entrar num processo revolucionário de mudança tão radical que os homens vão ter de substituir os valores mais nobres da cultura por valores mais baixos. E o que vai ser o efeito disso? Os homens vão começar a descer o nível, do grau de racionalidade para o nível animal. E aí você vai ter o quê? A animalização do homem. A animalização do homem é essa que é bem evidente nos dias de hoje. Né? Você tem, por exemplo, a vulgarização do sexo. O homem contemporâneo é muito maluco. Ele pegou o amor, que é um sentimento de grau espiritual, e transformou em desejo sexual. O homem se recolheu, perdeu a sua humanidade e se rebaixou um animal. Tá? Isso é muito nítido. Tá? Os adolescentes, cada vez mais cedo, eles estão entrando em contato com o sexo, sem nenhum tipo de formação. Eles enxergam o outro ser humano apenas como um corpo, não tem qualquer uso da inteligência para compreender a inteligência do outro, porque o amor é isso. Amor é a união de almas. É quando uma pessoa usa o seu intelecto para compreender a essência do outro. Se não há essa busca, não é amor. As pessoas acabaram com isso e reduziram o amor ao desejo sexual. Por isso que é muito comum em ideologias modernas, né? Como por exemplo a ideologia LGBT, bandeiras do tipo: defendemos toda forma de amor. Opa, peraí, amor só tem uma forma. Amor é a busca do conhecimento racional pela alma do outro. Então, no sentido pleno do texto nós defendemos toda forma de desejo sexual. Não é isso? Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? Pela influência dessas ideologias modernas, o sentido mais nobre do ser humano está sendo destruído e a animalização do homem está ficando cada vez mais evidente para todo mundo. Isso foi só um exemplo. Se a gente sair da seara aí do desejo sexual e do amor e trazer para uma outra seara, sei lá, vou pegar aqui um exemplo da cultura, linguagem. Olha que impressionante. A linguagem é um produto da cultura. O homem é o único ser que verbaliza uma verdade a outro ser. Então ele precisa da linguagem. É isso? Por isso que a literatura, quando a literatura é boa, ela tem um alto valor, né? Quando ela busca o bem, a verdade, a beleza, a literatura é necessária, porque ela amplia a nossa linguagem. Agora olha que impressionante. As ideologias modernas visam também destruir a linguagem. Visam simplificar a linguagem, tirando as suas diferenças. Não precisa ir muito longe para pegar, né, exemplos. Por exemplo, sei lá, pega uma ideologia moderna aí, ideologia de gênero. A ideologia de gênero, em uma das suas frentes, né, ela tenta desconstruir a linguagem. Por exemplo, se você escreve menino ou menina, você tem ali uma diferença de gênero na própria palavra. A proposta deles é eliminar a vogal que designa o gênero, a diferenciação de gênero, e substituir por X. Fazendo com que a linguagem perca a sua forma, vire uma espécie de massa modelável, para que depois uma contra-inteligência que está por trás dessa ideologia moderna
modelar a linguagem do jeito que quer. Percebe a questão? Então você perde o valor cultural mais nobre para modelar alguma parte da cultura em nome de uma contra-inteligência. Isso também produz a animalização do homem. Não é isso? Ainda falando sobre ideologia de gênero, só para a gente terminar esse exemplo, eu lembro quando eu fui convidado para dar uma palestra sobre ideologia de gênero, eu não conhecia nada do assunto, tive que estudar isso por 4 meses a fio, né? Peguei lá a Judith Butler, peguei as feministas, fui estudar aquilo tudo, eu fiquei horrorizado. Falei, meu Deus do céu, isso aqui não tem nada a ver com a aceitação do diferente. Que mentira que eles estão dizendo. Caramba, porque o que aparece pra gente é a questão do gênero deve ser debatida, né? Pelo respeito às diferenças. Mas quando você vai estudar, a causa do gênero não tem nada a ver com isso, é uma ideologia de fato. Por que é uma ideologia de fato? Porque a origem do gênero está pedindo, a ideologia de gênero está pedindo ao ser humano para que ele não confie naquilo que a sua inteligência enxerga, mas que confie no desejo sexual e imaginativo da pessoa. A tal ponto que isso flui para cima do ser humano e a pessoa pode ser o que ela quiser. Você tem exemplos no livro da Judith Butler, né, que é a grande intelectual do feminismo atual e também da ideologia de gênero, no qual ela diz com todas as letras: o número de gêneros existentes no mundo é o número de indivíduos no planeta Terra. Então, para cada indivíduo pode criar o seu próprio gênero. Sei lá, eu não sou um ser humano, eu sou um dragão. Eu vou tatuar no meu corpo escamas, vou tatuar o meu olho todo de preto, implementar 3 chifres, implementar uma asa e dizer que eu sou dragão. E não acha, isso não é brincadeira. Porque esse caso do dragão que eu estou fazendo como piada é um caso sério, que inclusive, né, se eu não me engano, foi na Noruega, né, eu não lembro direito do país, ela pediu o direito para ser reconhecida como dragão. O juiz bateu o martelo a favor disso. Ela teve que ser reconhecida como dragão. Então o que a ideologia de gênero está pedindo a nós? Está pedindo o seguinte, ó, nega a sua inteligência. Você está vendo aqui um ser humano, mas não é um ser humano não, é um dragão. Então a ideologia de gênero está pedindo para nós negarmos a inteligência e confiarmos na imaginação solta, sem a disciplina da razão das pessoas. Na minha humilde opinião, isso é esquizofrenia. Isso não é o uso da faculdade mais nobre do ser humano. Né? São só alguns exemplos para vocês perceberem como uma ideologia age. Né? No entanto, voltemos à cultura. Eu vou tentar aqui ser o mais sucinto possível para não ficar cansativo. Tá? Voltemos à cultura. Tudo bem, a gente falou aqui que a cultura tem a ver com valores que elevam o homem a algo superior, ao bem, à verdade, à beleza. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, como é que eu sei que os valores culturais que estão por aí, rondando e organizando uma sociedade, são saudáveis ao meu intelecto? Como é que eu tiro essa prova real? Por que ideologia de gênero não é considerada cultura, né? E, sei lá, a música erudita é considerada cultura? Por quê? Como é que eu tiro a prova real disso? Por que eu considero a música erudita algo cultural que alimenta o intelecto e funk proibidão carioca não alimenta o intelecto? Como eu tiro essa prova real? Para eu entender o que deve ser conservado numa sociedade e o que não deve ser colocado à frente numa sociedade, eu tenho que primeiro entender as características naturais do ser humano. Eu acabei de falar para vocês que o principal aspecto da natureza humana é o intelecto. Só que esse intelecto, olha só que interessante, quando ele começa a agir no ser humano em relação às outras pessoas, esse intelecto ele se desdobra em 4 características fundamentais do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que desse intelecto, ou seja, dessa razão, nós temos o próprio intelecto, que vai se alimentar da verdade. Nós temos o senso de justiça. Olha que interessante. O homem é o único ser que tenta fazer o que é mais justo. Nenhum animal tem um senso de justiça. Né? Não dá para você, numa cela com um leão faminto, negociar com ele o que é justo e o que é injusto. Vai, leão, vem com calma, que é injusto você pular na minha jugular sem avisar. Não tem como você negociar. Porque vai faltar a ele um senso de justiça que vem da razão. Ele não tem isso. Então, além do intelecto que busca a verdade, o senso de justiça que busca o bem, né, que busca a justiça, você tem ainda, né, o senso estético, ou senso de beleza. Todo homem, como eu disse no início da palestra, busca aquilo que é belo. E temos ainda uma 4ª característica, que nem foi falada aqui.
o homem também é o único ser que possui um senso de morte. Olha que interessante. O homem é o único ser que pensa na própria morte. E quando o homem começa a pensar na própria morte física, ele descobre que tem que existir algo dentro dele, chamado espírito, que permanece mesmo depois da morte física. Então esses 4 elementos da natureza humana, intelecto, senso de justiça, senso de beleza e senso de morte, eles nascem com o ser humano como condições naturais, mas eles só alcançam a sua potencialidade máxima através da cultura. Porque todo ser humano nasce dentro de uma sociedade. Se ele der o azar de nascer numa baixa cultura, ou seja, numa cultura revolucionária que a todo momento os valores se trocam, ele não consegue satisfazer seus 4 aspectos naturais. Agora, quando o homem nasce numa cultura bem estruturada, onde os valores mais nobres são conservados, esses 4 aspectos da sua natureza são bem alimentados. O que eu quero defender aqui como tese? Eu estou querendo dizer o seguinte, que para as 4 características da natureza humana, a cultura necessariamente produz 4 alimentos, no qual um alimento cultural está relacionado diretamente com um aspecto da natureza humana. Percebe a questão? Por exemplo, o intelecto, que é o primeiro aspecto da natureza humana. O intelecto se alimenta de quê? Da verdade. Show de bola. Quais são os aspectos de uma cultura que vai dar verdade ao homem? Os aspectos de uma cultura que vai dar verdade ao homem são geralmente 3 aspectos. A filosofia, olha que interessante, toda sociedade, se tiver que ser organizada, vai ter de ter uma boa filosofia construída. Infelizmente não dá tempo para a gente explicar o que é filosofia, mas a filosofia basicamente é a busca pela sabedoria, é a busca pela verdade. Então os grandes filósofos produziram um corpo conceitual tão gigantesco que nos auxilia a alimentar o nosso intelecto. Mas além da filosofia você tem as doutrinas religiosas. Por incrível que pareça, o senso comum geralmente trata, a religião como algo fora da verdade. Muito pelo contrário. Não há produção tão eficaz de verdade do que uma doutrina religiosa. Toda e qualquer grande religião tem que ter em seu escopo, em sua doutrina, elementos que alimentam o intelecto humano. Senão não é uma boa religião. Qualquer pergunta que você levantar, por exemplo, dentro do cristianismo católico, qualquer uma, de qualquer natureza, você vai encontrar na doutrina católica. Sei lá, você pega lá, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, calhamaço desse tamanho, então, pelos volumes. Qualquer dúvida que você tiver, vai ter a resposta lá. Uma contribuição eficaz de um grande santo da Igreja Católica. O catecismo todo da Igreja Católica é baseado nessa doutrina retirada da filosofia dos santos da Idade Média. Então a doutrina é uma grande fonte da verdade. E por último, a ciência. Então filosofia, religião e ciência formam um tripé cultural que alimenta um aspecto específico da natureza humana, que é o intelecto. Resumo da ópera, temos que preservar a boa filosofia, preservar a religião e preservar a boa ciência. Percebem a questão? Como é que a ideologia moderna vai agir para destruir isso? Ela vai ter que criar uma falsa filosofia para poder destruir a verdadeira filosofia. Como é que se constrói uma falsa filosofia? É só pegar os pós-modernos. Você começa a estudar ali, sério. Se você for adolescente, cair de cabeça em Nietzsche, Michel Foucault, Escola de Frankfurt e Deleuze, a tendência é você cair num buraco sem fundo e nunca mais se erguer. Só por milagre você sai de lá. Eu estou falando isso por experiência própria. Já me sujei muito na lama, procurando o que esses caras estavam falando, e quando eu vi, falei, opa, eles estão me puxando para baixo, não é para cima, não. Em relação à religião, como é que as ideologias modernas tratam a religião? Elas entram com novas teorias dentro da religião e tentam explodi-las de dentro para fora. Exemplo disso, a teologia da libertação em relação à religião cristã católica, que vai rebaixar Jesus Cristo do ser divino para um ser revolucionário, materialista, puxando para baixo. E a ciência é o cientificismo. O cientificismo moderno, com teorias completamente fora da realidade, com erros filosóficos bizarros. Aquilo entra na moda, produz mídia, produz History Channel, produz National Geographic, produz revista Galileu, super interessante. Daqui a pouco você está acreditando que aquilo que é ciência. Percebe? Então o que alimenta o nosso intelecto é a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira ciência. Abaixo do intelecto tem um senso de justiça.
na cultura alimenta o nosso senso de justiça? Na cultura, o que alimenta o nosso senso de justiça são os mandamentos de uma religião, o direito natural que é percebido da natureza, a ordem natural, ela nos dá dicas morais muito importantes. A filosofia moral e a filosofia ética são grandes nortes que alimentam o nosso senso de justiça. Porque todo mundo aqui tem senso de justiça. Todo mundo aqui sabe, no fundo, quando faz algo errado, quando faz algo certo. Quem é que não sabe quando faz algo errado, quando faz algo certo? É aquela pessoa que já está fundada numa ideologia moderna, que já se animalizou. E se animalizando não usa mais senso de justiça. Percebem o que eu estou dizendo? Então, essa parte da cultura voltada aos mandamentos, a parte moral que rege a sociedade, é necessário para reger o nosso senso de justiça. Olhando mais de perto a natureza humana, além do senso de justiça, né, mas nós temos o senso de beleza. O homem busca o que é belo. E o que em uma sociedade vai alimentar o nosso senso de beleza? Ora, a arte, a boa música, a boa literatura. Caramba, olha que doideira no Brasil, por exemplo. No Brasil a literatura está em crise. Cara, eu às vezes passo, brinco com um aluno do tipo de leitura, vai lá ler Machado de Assis. Quer compreender o brasileiro? Leia Machado de Assis. O moleque na primeira página, mas que coisa chata, que porra. Daqui a pouco ele está lendo essas mitologias modernas aí que não leva a nada. Ou seja, ele não consegue compreender o valor literário daquilo. Não por culpa dele. As ideologias modernas que vêm dos grandes meios de comunicação já raptou o seu senso de beleza. Ele não percebe a beleza. Meu Deus, você vai para a arquitetura. Você passa ali, passeia no centro do Rio de Janeiro, é um negócio bizarro. Aquela arquitetura toda trepada. Você tem arranha-céu novo, casa caindo no pedaço, prédio tombado, aquelas igrejas maravilhosas no meio da sujeira. Você fala assim, meu Deus do céu. Se você perceber bem como o senso de beleza existe dentro do ser humano, quando você está dentro de uma arquitetura, assim, um mínimo de harmonia, se você observar bem, você começa a ficar confuso por dentro também. É impressionante. Então o senso de beleza, ele só se torna saudável para contemplar o que é belo, se a cultura der esses valores mais nobres. Se os valores mais nobres de uma cultura que fundaram e organizaram uma sociedade forem mantidos e conservados. Sem isso, nosso senso de beleza não é alimentado. Não é isso? E por último, o senso de morte. Né? Todo ser humano pensa pelo menos uma vez na própria morte. E o que é que na cultura alimenta nosso senso de morte? O que é que na cultura nos tranquiliza frente à morte física? O que nos tranquiliza na cultura frente à morte física é todo o conhecimento que fica para a posteridade e os ritos, que também fazem parte da estrutura das grandes religiões. Né? O que é um rito? Toda religião tem rito. Rito representa a reta. O rito é um conjunto de costumes que, quando repetidos pelo ser humano, abre dentro do ser humano uma percepção de que a morte física ela vai ocorrer, mas que aquilo não é o fim. Que, de alguma forma, algo do ser humano permanece na existência. Que geralmente as religiões vão chamar de espírito. Que seria essa parte mais nobre do ser humano. Ora, se você tem ideologias modernas hoje que tentam destruir a religião, é óbvio que isso vai se transformar numa doença para a sociedade. Porque o homem também vai perder essa perspectiva para a eternidade, que é importantíssimo para a saúde humana. Percebem a questão? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É que o homem, isso é um dado da realidade, acho que todo mundo percebe isso, o homem ele possui certas características naturais que só podem ser alimentadas por uma cultura que conserva os seus valores mais nobres. Porque se a cultura não conserva os valores mais nobres, eu não tenho o alimento para potencializar as minhas características naturais. Podem perceber, todas as ideologias modernas, sem exceção, todas, por mais assuntos, que os assuntos sejam diferentes em cada ideologia, mas todas elas se constituem sempre da mesma forma. Primeira característica de uma ideologia é sempre um conjunto de ideias que trabalha em cima de uma premissa falsa, que não está comprovada na realidade, e dali nasce um argumento lógico, buscando um futuro paradisíaco para o mundo material. Toda ideologia trabalha nisso. Toda ideologia se apresenta com uma premissa falsa, ou seja, falando uma mentira, falando algo que não tem a ver com a realidade,
e busca, através dali, destruir tudo que foi conservado até então, para transformar a sociedade numa massa modelável e, a partir dali, colocarem a finalidade em prática, modelando a sociedade do jeito que eles imaginam. Exemplo, a ideologia comunista. A ideologia comunista é considerada ideologia por quê? Porque tem um plano de salvação para o mundo material. A ideologia comunista vai dizer, com todas as letras, se fizermos assim, 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 através da luta de classes, nós vamos alcançar o paraíso. Então, primeiro, destrói a estrutura da sociedade, os indivíduos ficam atomizados, destrói a religião, destrói a família, destrói as outras instituições, destrói os valores culturais, e quando todos ficam atomizados, aquilo vira uma massa única para o comunismo vir modelar do jeito que ele quer. É um exemplo de ideologia. Percebe a questão? Eu me assustei muito quando eu estava lá ainda estudando ideologia de gênero. Eu cheguei no livro do Engels, da origem da família e da propriedade do Estado. Eu me assustei a tese que ele defendia ali. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês verem que isso aqui não é coisa de maluco. Eu demoro, eu tinha que ter trazido para a gente ler a fonte primária, né, para a coisa ganhar sentido. Mas quando eu li aquilo ali, olha a tese que ele defendia no livro. Olha a tese. Eu, Engels, percebi que a família é a primeira propriedade que surge na sociedade que causa desigualdade social. De onde ele tirou essa tese? Olha que interessante. Ele tirou essa tese do seguinte. Segundo um historiador lá que ele estudava, existiu há muito tempo atrás tribos de hominídeos nos quais eles viviam uma espécie de comunismo, ou seja, uma espécie de paraíso na Terra. E por que era um paraíso na Terra? Todos os indivíduos da tribo trabalhavam, produziam e todos usufruíam o que era produzido. Um paraíso em miniatura. E segundo esse mesmo historiador, estudado por Engels, algo aconteceu que a injustiça social chegou até aquela tribo. E como foi que chegou? A tribo funcionava muito bem, segundo Engels, por quê? Porque as mulheres da tribo tinham relação sexual com todos os homens da tribo, e quando nascia um filho não sabia o que era o pai. Então o pai não poderia arrogar para si aquilo como uma propriedade. Não poderia arrogar para si o filho como um patrimônio. Aliás, a palavra patrimônio vem de pai. Quando um homem começou a exigir da mulher fidelidade, olha que interessante, os dois então, o homem exigiu da mulher fidelidade, os dois então se juntaram, e quando o filho nasceu, o pai fala, ó, isso aí é meu patrimônio, o meu filho. A mulher então, em vingança ao homem, cria um matrimônio, que vem de mater, mãe. Nasce então o casamento, olha a tese dele. Diante disso, a família surge como a primeira propriedade, porque o que vai acontecer nessa tribo? Os três, num comum acordo, pai, mãe e filho, vão juntar e trabalhar um de maneira recíproca para o outro, de modo que eles vão angariar riquezas. Então ele vai defender que a família é a primeira propriedade existente. Ora, se para a Revolução Marxista dar certo, é necessária a luta de classes e a destruição da propriedade, nas entrelinhas, o que ele está dizendo? Que devemos destruir a família. Percebe a questão? Isso é típico de uma ideologia que não está apoiada numa premissa básica que é falsa. A família não é algo criado pelo ser humano, artificialmente. A família é uma condição natural do homem. O homem é naturalmente social. O homem é naturalmente familiar. O homem naturalmente é feito para se organizar socialmente. Nenhum homem experimenta maximamente a sua humanidade, que é o seu poder intelectual, fugindo da sociedade, não constituindo família, se escondendo em cavernas. Um religioso que poderia levantar a mão, mas tem exceção. E os santos? Tem santo que sai da sociedade e também vai escapar. Mas isso é diferente. Porque o santo também está dialogando com a sociedade. Está dialogando com Deus, pô. Deus é o modelo eterno de humanidade. Então ele está no pé na verdade, é diferente. Mas esses eremitas, pessoas que tentam... Você pode conversar, a inteligência regride. Porque o homem precisa do verbo, precisa do diálogo, precisa da conversa. O homem é um ser social nesse sentido. Então o que eu quero deixar claro aqui na minha fala, né, eu não vou estender mais, é que existe uma batalha hoje em dia, e é muito séria. Ou nós buscamos os valores mais nobres que alimentam a alma racional do homem,
e com isso buscamos uma luta necessária contra as ideologias modernas, ou as ideologias modernas vão nos dominar, atomizar, destruir as instituições e transformar a sociedade em uma massa modelável. E aí nós vamos ficar à mercê de uma inteligência que nós não compreendemos a finalidade. Tá joia? Deu para entender, gente? Tranquilo? Tá claro? Então é isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa sobre o assunto, o professor está tendo. Eu estou colocando ele à disposição para responder. Agora já? Então manda ver. Se alguém tiver dúvida aí, ou quiser dialogar com o professor, podem ficar à vontade. Por favor, isso aqui, pode perguntar qualquer coisa, se eu souber responder. Você falou da música, eu sou músico, compositor, meu pai até também é compositor. Uma das dificuldades que a gente tem é de compor, porque a gente às vezes vai compor e sabe que as músicas que a gente geralmente vê tocando nas rádios, que está sendo vinculado, é exatamente aquilo que você falou, que as letras que estão vinculadas nas coisas que estão puxando para baixo. E aí eu falei, poxa, eu tenho que começar a fazer algo que possa exatamente alimentar essa questão intelectual, né, que possa estar levando esses jovens. Eu trabalho muito com musicalização infantil também. E eu tenho pegado casos de crianças estruturadas, famílias estruturadas, crianças com problema na fala, problema psicomotor, e isso está atingindo lá na base mesmo. Então, assim, a gente está tentando trabalhar composições que falem realmente de coisas que possam estar trazendo algo diferente e possa estar alimentando essas pessoas, a mente, né, principalmente os jovens. Então, eu tenho me policiado bastante, pedindo inspiração divina para poder exatamente fazer algo que possa estar trazendo esses jovens para cima, né, levantando essa questão emocional. Eu estou até também fazendo uma pós-acupuntura que tem me abrido também os horizontes em relação à parte terapêutica. E quantas pessoas, quantos jovens que estão em depressão, porque aquilo que você falou da questão da ideologia que está destruindo a parte emocional desses jovens que estão sem referência nenhuma, porque a cultura realmente não é uma cultura mais de vida, né, mas é realmente aquilo que teve um teólogo que uma vez falou, Felipe Aquino. Muito tempo atrás ele falou que é a cultura de morte, né, que nós estamos vendo. Isso, verdade. O seu comentário vem a calhar porque o que acontece? Para uma pessoa, para um adolescente pensar no suicídio, de duas uma. Ou o adolescente não tem qualquer sentido para a própria vida. O que é um sentido para a vida? É você saber onde você quer chegar. É você viver uma vida com uma espécie de plano, tentando saber onde quer chegar. Quando você tem o sentido da vida, você fala assim, eu tenho que me desenvolver para atingir, né, a melhor pessoa que eu posso ser. Isso é ter um sentido da vida. Então, para mim, a primeira causa de um adolescente pensar no suicídio é quando ele não tem um sentido para a vida. E a segunda causa é que, mediante a baixa cultura, o suicídio pode se transformar até numa ideologia, por incrível que pareça. Eu, Roberto Varela, por exemplo, na minha adolescência, eu falei isso até na aula de quinta-feira, eu era fã de Nirvana, assim, rock and roll, adorava rock and roll, gosto ainda um pouco. Só que depois eu comecei a avaliar por que eu gostava de Nirvana. Sabe, a causa que eu cheguei no meu gosto é que eu achava o máximo o vocalista da banda ter tirado a própria vida de maneira heróica. Olha só que impressionante. Olha como um efeito de uma música e de uma mensagem que, de certa forma, elevava a questão do suicídio como se fosse um ato heróico, servia de um modelo muito ruim para mim na adolescência. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando a gente fala da questão da música, da literatura, da arte em geral, geralmente eles são poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. Uma boa música pode puxar o intelecto para cima, como você bem disse, a música bem usada para ajudar pessoas que precisam de ajuda, como também podem ser músicas que te puxam para baixo, que passam a transformar aquilo que é bom em mal, transformar aquilo que é verdadeiro em falso e mudar os valores das coisas. Não é isso? Então o seu comentário veio a calhar nesse sentido. É mais fácil trabalhar hoje com as crianças, mesmo que elas estejam emocionalmente. Eu trabalho em Barra Mansa como orientador educacional lá. Então eu desenvolvi um projeto lá para atender essas famílias estruturadas que as crianças sofrem mais, né?
que se dá melhor trabalhar com elas do que trabalhar com o adolescente. O adolescente já está mais contaminado. Exatamente. Já as crianças, a gente consegue reverter aquele quadro que às vezes a gente pega a criança que 2 anos não fala, 3 anos às vezes tem dificuldade de andar, porque às vezes a família já com o jovem, aquela questão que ouveu muito funk na vida toda, chega lá e tem aquela relação sexual que acontece no O processo de limpeza é mais dolorido, né? Isso, aí chega lá na rede da educação, as crianças chegam lá pra gente considerado deficiente mental, intelectual, mas na verdade elas não são deficientes. E você começa a trabalhar com elas, o emocional, levar para a cura emocional, elas começam a se desenvolver. Aí o laudo médico, porque o médico mesmo, até o médico está perdido, porque o médico não está entendendo o que está acontecendo. Muitos médicos materialistas não estão entendendo o que está acontecendo. E aí dá um diagnóstico lá de uma criança que é saudável, a criança entra numa instituição especializada como deficiente, começa a tomar remédio e gera uma bola de neve terrível. Crianças tomando Ritalina, tomando Aldol, mas não são deficientes, mas o problema foi o quê? Aquilo que você falou. Foi jovens que não tinham estrutura, estavam totalmente presas à costura da morte e desenvolveu frutos de crianças que vão criando essa bola de neve. Então a sociedade realmente, nós estamos vendo a sociedade um caos de uma doença que eu não sei como é que vai ser. Eu acho que a esperança começa aqui, né? Que a gente está começando a acordar, despertar com essa visão. Perfeito. Só pegar um gancho, é diretamente ligado à questão que o Roberto falou há pouco sobre a ausência de um dos pilares que é a filosofia. Né? O questionamento básico que todo ser humano se perguntar, né? Por que eu nasci, quem me criou, por que eu fui gerado, por que eu vim ao mundo, onde é meu lugar. Buscar as causas. Sim, as perguntas mais básicas que as pessoas não se fazem, que façam que a vida delas não tenha sentido, porque elas não sabem exatamente nada sobre a sua existência. Sim. E as pessoas, além disso, o subjetivismo da verdade, né, que a verdade não é o subjetivo, e cada um criou a sua verdade individual de cada um para si, né? Cada um criou a sua própria verdade, né, livre. Então, o que eu tenho que respeitar a sua opinião, não, tem que prevalecer a verdade, né? Isso. E as pessoas falam tanto de respeito, o respeito mais hipócrita que existe, né? Porque não há verdadeiro respeito. Né? O respeito à opinião é um contrassenso. Você deve respeitar o opinador, a pessoa que está opinando, mas a opinião, porque se a opinião estiver errada, da minha opinião que 2 mais 2 é igual a 7. Se eu começo a respeitar a opinião que 2 mais 2 é igual a 7, eu estou prestando serviço à mentira. Eu estou prestando serviço ao contravalor que puxa o homem para baixo. A falta de amor à verdade. É isso aí. E é o princípio básico de todo conhecimento. Na Grécia Antiga, nos debates calorosos entre Sócrates e sofistas, era interessante porque o sofista puxava o debate para baixo, o Sócrates tentava, com seu método maiêutico, buscar a verdade, e em um determinado momento, quando Sócrates percebia a teimosia do sofista, o Sócrates procurava, com a sua ironia, humilhar o sofista em público, para mostrar para os gregos o seguinte: olha, eles estão na posição de sábios, mas eles não são sábios. Eles estão interessados em ter razão argumentativa, presos nessa ideia de que toda verdade é relativa ou que a verdade não existe, e não estão preocupados com a autoridade da verdade. Porque quando a verdade aparece, meu amigo, e alimenta o intelecto, todo mundo a percebe. Todo mundo fala: caramba, é a verdade, não tem como fugir a isso. Pessoal, também sou professor de escola pública, ensino médio. Né? E a gente sabe que a gente mata um leão por dia, né? Principalmente nas salas dos colegas. Né? E esse dia eu estava pensando, quem que é o bem e o mal? Isso hoje é um problema sério, porque relativizaram tudo. Né? Você pode ter um modo de pensar, para você vai ser bem, mas para mim meu bem é diferente. Você está na porta de uma favela, está lá querendo os pais. Mas quem escreveu pais é o cara. É interessante. Então você vê que. E aí, Santo Agostinho ele vem dizer o seguinte: para ele, o bem ele tem 3 pilares. Ele tem que ser moderado, ter forma, porém a forma tem que ser baseada na inteligência. Ou seja, então quem faz bem é o ser humano. Né? E ele tem que ter um time, um período, início, meio e fim. Né? Bom, e se nós olharmos a família, a família vem antes de tudo. Né? A cultura ela vem posterior à família. Né? Porém, a família vive em função de Deus. Né? E aí, as ideologias, o que ela faz com a religião? Transforma a religião em cultura.
como que transforma a religião em cultura? Transformando um país laico. Né? E aí nós passamos a depender de um governo. Por exemplo, hoje nós temos, não querendo malhar, nós temos um Deus que ele está num certo local, que todo dia de manhã ele escuta bom dia, boa tarde, boa noite, lá em Curitiba. Né? Ou seja, os políticos passam a se tornar Deus, o governo se torna Deus. Né? Então isso é uma destruição e se tornar o bem e o mal relativo. Né? Porque se eu tiro Deus como Deus na religião é o verdadeiro, é a verdade, é o bem, né? E tudo que é o contrário de Deus, o não, e eu transformo em Deus, com a religião, como uma cultura, um país laico, isso aí vem. Na verdade, o que acontece também, um movimento também bem moderno e contemporâneo, é a divinização do Estado. Sim. A gente geralmente coloca a classe política como um conjunto de seres divinos que promulgam leis e eles se posicionam como deuses, na verdade, e que visam comandar a vida do indivíduo. Só que esse tipo de endeusamento dos políticos, ele só pode ocorrer em uma sociedade que tem um pensamento revolucionário na qual a cultura não se mantém. Por que eu estou dizendo isso? Em uma sociedade no qual os indivíduos se alimentam de uma alta cultura e os seus pilares naturais são potencializados, é muito difícil o indivíduo de uma sociedade se enganar ou ser enganado por algum político nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um professor de São Paulo que ele diz que o estudo da filosofia evita que o ser humano se engane. O filósofo nunca é enganado, não porque ele é Deus, mas porque ele cultiva dentro da sua própria razão a essência e a ordem das coisas. Diante disso, quando você vê uma ideologia defendendo, sei lá, o Estado como Deus, por exemplo, nosso professor de filosofia pode me corrigir, por exemplo, tem um pensador moderno, o francês Jean-Jacques Rousseau, que praticamente prega uma divinização do Estado. Quando você lê lá, né, as teses do Rousseau, e você percebe que ele, como filósofo, defende a tese de que o Estado deve substituir Deus, as diferenças religiosas devem deixar de existir, a religião passa a ser submissa ao Estado, você tem aí um pensador fazendo um movimento de contra-inteligência. Como é que esse pensador pode proliferar com as suas ideias na sociedade? Ele só pode proliferar se essa sociedade não estiver humanizada o bastante. Porque se ela estiver humanizada usando a sua razão, ela não se deixa enganar. Né? Eu não sei se eu estou sendo claro. E isso é muito preocupante no Brasil, porque no Brasil, em qualquer debate, agora o debate político está muito acalorado. Né? Sou de direita, sou de esquerda, sou conservador, sou socialista, sabe? Está tudo polarizado. Quando você observa qualquer debate nas redes sociais, é impressionante como eles estão debatendo sobre tudo e ninguém está procurando a causa de nada. Percebe? Está tudo no teor da paixão. E paixão é da clave animal, não é da clave humana. Da clave humana é a razão, o intelecto. Ninguém está observando quais são as premissas daquela ideologia. Se é falsa, se é verdadeira. Percebe a questão? Mas interessante que Gramsci, parece que Gramsci falou que não deveria acabar com a religião. Mas não vamos destruir religiões. Mas vamos fazer a voz ecoar no interior. E ao mesmo tempo, ele se transforma a religião em cultura. Ou seja, ele mantém a religião, porque ecoa lá dentro, mas diminui a cultura. Mas a grande finalidade do pensamento gramsciano é transformar um Estado tão gigantesco, mas tão gigantesco que você não percebe o tamanho dele. Aí, por que ele não quer destruir a religião, não quer destruir os pilares da cultura? Ele não quer destruir tirando-as de cena, mas quer destruí-las de dentro para fora. Você entendeu? É materializando e rebaixando tudo aquilo que é valor cultural que está para o alto, materializando a religião, né? Materializando todos os aspectos que antes eram espirituais. Ele materializa isso tudo em nome da revolução. Né? O gramscismo também é uma tese bem perigosa. O ideal seria nos pegar aqui, fazer um curso, sei lá, de 6 aulas, pegar lá o texto principal, os textos principais do Gramsci, né? O calhamaço lá, os cadernos do Cássio, aquele tema, pegando as teses principais e analisando se aquilo é filosofia ou ideologia. Você entende? Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Quase nada de filosofia. Sim. Professor, dá licença. Diante do exposto, como é que a gente vai dialogar com o pós-moderno? Como dialogar? Muito boa essa pergunta. A primeira coisa é estudar, buscar o conhecimento. É sério. Recuar um pouco
para o estudo sincero e honesto em busca da verdade. Buscando onde esse estudo? Em todos os pilares que se mantiveram na cultura e que sustentaram a cultura ocidental. Buscar a fonte do conhecimento na filosofia perene, né, na Antiguidade e na Idade Média, buscando o conhecimento das doutrinas religiosas, principalmente do cristianismo, voltando aqui para o nosso país, que é majoritariamente cristão, né, e buscando também as teses científicas também perenes, né, que visam explicar o mundo material acopladas a essa filosofia. Se a gente não fizer esse movimento primeiro, de nos organizarmos e buscarmos o conhecimento verdadeiro, nós não temos chance contra as ideologias modernas. Por quê? Porque as ideologias modernas, elas têm todo o aparato midiático, têm todo o aparato universitário em mãos. Elas dominaram os cenários culturais no Brasil. Elas são invencíveis no momento, né? Então, ao meu ver, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso daqui que a gente está tentando. Se organizar de algum modo para buscar o conhecimento verdadeiro. Estudar. Acho que não tem outra saída. Só dá para desmascarar uma ideologia quando você estuda. Percebe? Apesar de falsas, elas estão em todos os setores da sociedade, infiltrados, e detêm o poder de suas mãos. Eles são burros, mas são organizados. Então, o que dificulta ainda mais o nosso trabalho. Porque nós somos poucos, muitas vezes muito inteligentes e capazes, mas desorganizados ou desunidos por conta de pequenos, como é que eu poderia dizer? Pequenos grupos, né? Pequenos grupos, né? Mas determinado grupo defende isso aqui, eu não concordo, então eu não vou me unir àquele grupo por conta disso. Não vou me unir a determinado grupo porque eles pensam diferente de mim naquela coisa e o objetivo comum, que deveria ser enfrentá-los pelo bem maior, fica em segundo plano, né? As pessoas vão torcer time de futebol. Se o Flamengo, você Vasco, é a vaidade. Mas contra uma ideologia moderna, se você for desarmado, você é engolido. Exatamente. Porque, apesar de você ter usado a expressão burro, né, no caso, eu sei que você usou a expressão, só por exemplo, para ficar mais claro, há uma inteligência muito eficaz nas ideologias modernas. Cara, eu volto a repetir, quando eu fui estudar lá a ideologia de gênero, de uma inteligência absurda ali, há uma união de grandes pensadores. Você tem uma base marxista na ideologia de gênero, você tem uma base das grandes intelectuais feministas. Se você não lê Simone de Beauvoir, Sulamit Fausto, Kate Millett, você não entende o movimento feminista. Se você não pesquisar lá de onde surgiu o termo gênero com John Money, buscar a raiz do gênero, mostrar os efeitos da ideologia de gênero em países que já aceitaram, né, com a batida de martelo pela lei, pela regra, você vai perceber a destruição que a ideologia de gênero fez. Se você não compreender a causa e os efeitos de uma ideologia, a gente vai perder sempre no debate. Não adianta. Não adianta vir tentar discutir, por exemplo, com uma feminista que tem um mínimo de leitura e conhece a própria cultura da morte. Você vai perder sempre. A não ser que você pegue lá toda a estrutura do pensamento feminista e leia, estude. Não tem outra saída assim. Não há saída. A gente vai ter que recuar, sentar a bunda na cadeira, mesmo estudar aquele negócio, buscar a causa de todas as ideologias para tentar desmascará-las. Não há muita saída. Cara, vocês têm noção de que a maior parte das turmas que eu dou aula, ou são favoráveis ao assassinato de nascituros, que é o aborto, ou pelo menos colocam isso em dúvida, pensam a respeito. E aí eles vêm com argumentos todos prontos que eles captaram da mídia. Que obviamente você que já estudou lá a causa dessa cultura da morte, você pode até desmontar. Só que se você não tomar cuidado, o argumento dele te convence que matar uma criança no ventre é certo. Percebe? Não é a batalha aqui não é uma batalha que você pode chegar com ingenuidade. Né? A inteligência das ideologias modernas é uma inteligência eficaz, funciona, é bem estruturado. O argumento tem lógica. Você vai ter que ir lá na raiz, lá na premissa, para observar que ela é falsa, senão você cai no engodo. Né? Eu dizer com burros é porque eles não têm uma possibilidade de compreensão básica do conhecimento, né? Nesse sentido, com certeza. Mas que eles usam elementos de verdade, ou eles usam uma retórica que é convincente, se não fosse convincente, eu não convencia também. Exatamente. O imbecil político não existiria. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Cooperadilson? Eu colocaria você, né? Eu percebo essa história esse princípio da cultura da morte, né?
ditadura ela tem tentáculos, né, mais do que um pouco. Ela não está presente somente com a questão do comunismo, ela está presente com o capitalismo também. Lógico. Né? Desdobrada, multifacetada, né? E ele falou assim, vocês vão estudar, isto é o fundamental. Para quê? Para que a gente não caia em discursos só panfletários. Exato. Perfeito. Né? E faça o mesmo, caia na esparrela de fazer uma contra-ideologia. É isso mesmo, né? Mas isso aí mesmo. Certa vez, há muitos anos atrás, eu estava em Niterói, e tinha uma colega, aí ela, vamos tomar uma cerveja, ela foi para um determinado lugar e encontrou uns colegas dela que estavam em banda, etc. E um todo tatuado, piercing, sem problema nenhum. Aí ela me apresentou como professor. Eu sou de filosofia, foi uma ex-aluna minha, que era uma filha na época. Aí ele falou para mim assim, você ajuda a reproduzir esse sistema podre, porque o sistema é podre. Aqueles automatismos, né? E em determinado ponto, isso não tem aula de eu falei assim, mas você me parece que é a apresentação do ponto do sistema. Está claro, está tudo ali. Não, mas veja só, como você se coloca contra o sistema, está muito claro na estética, isto é, em como você se apresenta. Mas eu te digo o seguinte, você, por vezes, você pode andar numa calçada e alguém resolver mudar de calçada porque você vem, mas eu entro em salas de aula, onde você gostaria de entrar para falar com o sistema. E eu não consigo fazer isso. Eu acredito que o sistema é tão bem elaborado que ele já pensou na possibilidade da sua existência com esse tipo de discurso e estabeleceu um modo de se defender como com certeza as pessoas vão mudar de calçada e você não vai conseguir nada. Acho que essa é isso, entendeu? Tem que fazer uma leitura que é a distinção de ciência e sabedoria, e sabedoria significa agora, acima das ideologias, localizá-las e reconhecer o quão presente essa cultura de morte está em todas elas. Para que a gente não seja somente redutor de muito discurso contra, mas que tenha por luz, acho que você falou chamou de valores, eu chamaria de imanência e transcendência, né? Sim. Então, como luz e princípio de transcendência. Perfeito. Se algo que coloca como um ser de transcendência, busque o que é princípio de transcendência, que isso te coloca para além dele. É isso aí. E esse além de aqui, é além de essa geração, né? Além dessa história, além dessas ideologias. Tem muito medo da ideia de um Deus que só quer resolver o meu problema para me tirar do SPC. Entendeu? Entendi. Mas percebe então que o ponto principal é buscar as causas das ideologias. Isso, as causas. Olhar de cima, buscar o que a fundamenta e depois olhar lá de cima, com um grau de beleza, de bem, de verdade que você já tem alcançado. Isso, sem dúvida, eu acho que não tem. Só para dar um exemplo para ilustrar o que você disse, esse mesmo estudo da ideologia de gênero, toda a ideologia de gênero, desde a década de 60, da Revolução Sexual até hoje, ela é bancada por metacapitalistas. Então ele é um movimento de esquerda, culturalmente falando, e que tem a parte financeira atrelada aos metacapitalistas, as grandes famílias ginásticas norte-americanas. Eu falei, cara, que doideira. A gente entra numa bolsa, numa instituição na qual ela estudou, que era toda bancada pela Fundação Ford, cara. E se você perceber hoje, grandes políticos da nova geração, toda essa galera, você vê que sempre são financiados por bolsas, né? Sempre. Tem um deputado novo, exatamente, lá embaixo, de volta e vira deputado. É incrível, né? Sempre tem essa mão das grandes fundações. Né? Há uma relação promíscua mesmo entre os movimentos culturais revolucionários, que visam mudar a sociedade a todo momento, com o financiamento
material econômico das grandes famílias capitalistas. É um negócio impressionante. E a gente aqui discutindo esquerda e direita. Pô. Você entende? É complicado o negócio. Oi, gente. Pessoal, Obrigado. Viu?